Existe algo singular nas pessoas que cresceram na década de 1970, porque aquele período não apenas formou uma geração. Ele moldou um tipo específico de resistência psicológica que especialistas só agora começam a compreender. Vamos iniciar por um ponto que a maioria interpreta totalmente errado. Quando pensamos em desenvolvimento infantil, supomos que mais supervisão gera resultados melhores. Mais estrutura, mais direção, mais proteção. Mas quem foi criança nos anos 70 desmonta essa ideia por completo. Pense nisso. Você tem 7 anos e sua mãe manda você sair de casa depois do café, com uma única orientação: volte antes de escurecer. Sem rastreamento por GPS, sem verificações de hora em hora, sem atividades planejadas por adultos. Apenas você, seus amigos do bairro e a liberdade para tomar suas próprias decisões. Você passava tardes inteiras construindo cabanas no mato, criando brincadeiras elaboradas, usando apenas galhos e imaginação, resolvendo brigas com os amigos sem nenhum adulto interferindo. Quando alguém se machucava, vocês encontravam uma forma de lidar com aquilo. Quando enjoavam de um jogo, inventavam outro. Quando surgiam conflitos, vocês mesmos resolviam, porque não havia ninguém para fazer isso por vocês. Essa postura distante não era descaso, era confiança. E neurocientistas descobriram algo impressionante. Esse tipo de brincadeira livre literalmente reorganiza o cérebro para estimular criatividade e solução de problemas. Desenvolve o que chamam de função executiva, a capacidade de planejar, se adaptar e pensar de forma crítica sem apoio externo. Agora imagine que você está pedalando pelo bairro e percebe que o carro dos Johnson está na garagem em um horário estranho. Você aprendia a interpretar situações rapidamente. Sabia em qual quintal de vizinho podia cortar caminho e qual deles reclamaria. Conseguia notar quando os adolescentes mais velhos estavam dispostos a deixar você participar ou quando era melhor desaparecer. Isso não era paranoia. Isso era inteligência de sobrevivência. Quando você cresce se movimentando pelo mundo sem a supervisão constante de adultos, desenvolve uma espécie de sexto sentido para o ambiente. Você aprendia a avaliar perigo sozinho, a tomar decisões rápidas sobre segurança e a interpretar intenções das pessoas apenas pelo jeito de falar ou pelo modo como se moviam. O que os pesquisadores chamam de consciência social hipervigilante soa técnico, mas na prática era apenas atenção plena, e isso te deixava afiado de um jeito que crianças de hoje, cujos pais narram cada situação social, simplesmente não conseguem desenvolver. Avance para uma tarde comum de terça-feira, às 15h30. O ônibus escolar te deixava na rua, e você caminhava até sua casa, pegando a chave escondida debaixo do vaso de flores. Você destrancava a porta e entrava. Nada de pânico, nada de medo, só o silêncio dos seus passos e o zumbido da geladeira funcionando. Você largava a mochila e preparava algo para comer. Ligava a TV, começava o dever de casa. Talvez ligasse para um amigo no telefone fixo. Essa rotina diária não era solidão, era capacidade. A cada tarde você provava para si mesmo que era capaz de lidar com aquelas horas sozinho, que tinha autonomia, que não precisava de alguém por perto o tempo inteiro para conseguir se virar. Algo ficou gravado profundamente nessas crianças durante aquelas tardes silenciosas. Quando algo dava errado, elas não procuravam alguém para culpar ou consertar. Perguntavam a si mesmas o que poderiam fazer de outra maneira. Psicólogos chamam isso de locus de controle interno, a crença de que suas ações influenciam diretamente seus resultados. Mas para quem cresceu nos anos 70, isso não era teoria. Era simplesmente a vida como ela acontecia. Você caía, você levantava, você quebrava algo, descobria como arrumar ou como explicar. Esse tipo de autossuficiência se fixa na alma de um jeito profundo.
Mas vamos lembrar daqueles momentos em que você terminava o dever de casa, assistia sua hora permitida de TV e ainda restavam 3 horas antes do jantar. Você caminhava até a sala, onde sua mãe dobrava roupas e dizia as 2 palavras inevitáveis: "Tô entediado." E sabe o que ela respondia? "Vai achar algo para fazer." E pronto. Sem celular, sem tablet, sem solução imediata. Apenas você e aquela sensação inquieta de não ter nada para ocupar a mente. Então você saía para o quintal e ficava olhando as nuvens. Reorganizava sua coleção de cartas pela 3ª vez. Ligava para um amigo e ele também estava entediado. Então vocês ficavam entediados juntos até que alguém tivesse uma ideia nova. Você aprendeu que tédio não era emergência. Era apenas um aviso, um empurrãozinho do cérebro, dizendo que era hora de criar algo novo. Hoje, muitos pais tratam tédio como uma doença que precisa ser curada na hora. Mas você conviveu com ele. Deixou fermentar e, eventualmente, algo surgia. Essa tolerância ao desconforto vai muito além do tédio infantil. São pessoas que conseguem ficar em silêncio sem buscar o celular, que conseguem esperar longas filas sem entrar em desespero, que lidam com incerteza porque aprenderam cedo que nem todo segundo precisa estar cheio de estímulos ou respostas. Aqui está algo interessante. Estudos mostram que pessoas que vivenciaram períodos frequentes de pouca estimulação na infância possuem cérebros mais ativos para criatividade, reflexão profunda e pensamento inovador. Basicamente, o tédio ensinou seu cérebro a criar ideias a partir do nada. E isso nos leva ao grande carvalho no fim da rua. Aquele mesmo, com galhos grossos o bastante para escalar até o alto, onde o chão parecia pequeno quando você olhava lá de cima. Você subia em árvores, árvores enormes. Árvores onde, se você caísse, não sairia sorrindo como se nada tivesse acontecido. Você andava de bicicleta sem capacete, sentindo o vento bater no rosto enquanto descia ladeiras em alta velocidade, tirando as mãos do guidão porque era isso que te deixava estiloso. Você saltava de pontes em águas duvidosas e construía rampas para seu skate, ou para qualquer outra coisa, usando materiais que claramente não eram seguros. E sim, às vezes você se machucava. Ralava joelhos, torcia tornozelos, talvez até quebrasse um osso. Mas algo acontecia aí. Você aprendia pela experiência direta o que realmente era perigoso e o que só parecia assustador. Desenvolvia um tipo de medidor interno para riscos. Aquele tronco alto. Você descobria exatamente até onde podia subir antes dos galhos ficarem finos demais. Aquele salto de bicicleta. Você entendia a diferença entre uma aterrissagem emocionante e uma ida ao hospital. Isso não era imprudência. Era sabedoria conquistada na prática. Enquanto outras gerações podem travar diante do incerto, crianças dos anos 70 aprenderam a analisar e se adaptar. Elas entendiam que alguns riscos valem a pena, porque viveram as consequências, tanto da cautela quanto da ousadia. Isso criou o que psicólogos chamam de senso calibrado de risco. Mas para você, era apenas saber seus limites, porque já havia testado cada um deles. Depois, vinham aqueles fins de semana em que todos os seus amigos estavam ocupados. Sábado de manhã, sem planos, sem companhia, só você e todo o fim de semana pela frente. E sabe de uma coisa? Tudo bem. Você conseguia passar horas no seu quarto com seus gibis, criando histórias elaboradas com seus bonecos, desenhando, lendo o mesmo livro pela 3ª vez. Saía de bicicleta sozinho, explorava o bairro por conta própria, passava uma tarde inteira apenas pensando. Isso não era isolamento, era satisfação com a própria presença. Você aprendeu cedo que não precisava de validação externa constante para se sentir seguro na sua identidade, que estar sozinho e estar solitário eram coisas completamente diferentes. A independência imposta a essa geração
gerou algo inesperado. Uma capacidade profunda de solitude que beira o sobrenatural. São pessoas que conseguem ficar um fim de semana inteiro sozinhas e ainda assim saem renovadas, não exaustas. Que não precisam preencher cada instante com interação social ou conexão digital. O que pesquisadores hoje apontam como essencial para a saúde mental, a habilidade de se acalmar sozinho, de estar confortável dentro da própria mente, para você era simplesmente uma forma de se divertir. E isso moldou adultos que resolvem problemas de forma diferente, lidam com pressão de maneira única e conduzem relacionamentos com um tipo de inteligência emocional cada vez mais rara. Mas essa inteligência emocional foi conquistada em momentos que ninguém imaginaria. Algo acontecia na escola. Talvez alguém tivesse dito algo cruel. Talvez você tivesse tirado uma nota ruim. Talvez tivesse discutido com seu melhor amigo. Você se jogava na cama, encarava o teto e sentia aquele aperto quente no peito. Raiva, vergonha, frustração. Mas aqui estava a realidade. Você não podia mandar mensagem para alguém na hora. Não podia rolar redes sociais buscando aprovação. Nem podia telefonar porque sua mãe estava usando o fixo e celular nem existia. Então você simplesmente sentia. Ia para o quarto, encarava o teto, talvez desse alguns socos no travesseiro. Sentia tudo até que, aos poucos, aquilo passava. Isso não era repressão emocional, era outra coisa. Você aprendeu que emoções são visitantes temporários, não moradores fixos. Que podia se sentir decepcionado sem transformar isso em tragédia. Que podia viver um conflito sem precisar resolvê-lo imediatamente ou buscar conforto externo. O que psicólogos chamam de autorregulação emocional, um dos maiores indicadores de sucesso pessoal e profissional, era para você apenas ficar ali sentindo o que precisava ser sentido. Quem cresceu nos anos 70 não precisa de reafirmação constante, porque desenvolveu mecanismos internos para lidar com o próprio estado emocional. Aprendeu que os sentimentos passam, que o desconforto não é letal, que nem toda emoção exige uma ação imediata ou intervenção alheia. Agora pense em quanto tempo você esperava até poder assistir ao seu programa favorito. De verdade, como era sentir essa espera? Como? Você realmente esperava. A semana inteira, aquilo ficava na sua cabeça. Você organizava a sua vida para garantir que estivesse na frente da TV, seja em casa ou na casa de um amigo, para assistir ao seu programa favorito. E quando o episódio terminava em um gancho dramático, você esperava 7 dias para descobrir o que aconteceria depois. Esse ritmo de antecipação e recompensa não foi uma lição que seus pais ensinaram. Era apenas a realidade. E isso criou algo poderoso. A capacidade de esperar por coisas boas. A compreensão, gravada nos ossos, de que a espera torna o resultado mais doce. De que algumas coisas valem a espera. Os cérebros modernos foram moldados para a gratificação instantânea. Respostas imediatas. Streaming imediato. Entrega no dia seguinte. Mas o seu cérebro aprendeu outro padrão. A manhã de Natal era mágica justamente porque você esperou 365 dias por ela. O primeiro dia das férias de verão era incrível porque você o conquistou após 9 meses de escola. Aquele brinquedo novo tinha significado porque você economizou para comprá-lo. E aqui está o que os pesquisadores descobriram. Pessoas que conseguem adiar prazer imediato, em troca de recompensas futuras, têm taxas menores de dependência, maior desempenho acadêmico e relacionamentos mais estáveis. A geração dos anos 1970 recebeu esse treinamento embutido na rotina, sem nem perceber. Você não estava aprendendo a adiar a gratificação. Você apenas vivia em um mundo que se movia mais devagar, e isso reprogramou seu cérebro para a paciência. Mas nem tudo era fácil, mesmo com paciência. Lembre-se do dia em que você caiu da bicicleta, com os joelhos sangrando
e as mãos raladas. Seus pais olhavam e diziam: "Você está bem, sobe de novo." E você subia. Você perdeu o jogo de beisebol do bairro, foi eliminado com as bases lotadas, sentiu aquela decepção esmagadora. No dia seguinte, jogou de novo. Seu vulcão da feira de ciências não entrou em erupção. Seu trabalho de leitura tirou um C. Você não entrou para o time. Você esqueceu suas falas na peça da escola. E todas as vezes você sentiu aquela fisgada da falha. Mas aqui está o que não acontecia. Não havia um comitê de adultos correndo para garantir que seus sentimentos não fossem feridos. Nenhum troféu de participação para suavizar o golpe. Nenhuma inflação de notas para proteger sua autoestima. Você fracassava, se sentia mal, e então descobria o que fazer diferente da próxima vez. Isso não era crueldade. Era seu cérebro construindo resiliência. Enquanto outras gerações podem entrar em espiral após uma rejeição profissional ou um problema de relacionamento, os jovens dos anos 1970 têm aquela voz interna que diz: "Certo, o que eu aprendi com isso?" Eles tratam o fracasso como feedback, não como identidade, porque aprenderam cedo que cair não define ninguém. Levantar-se, sim. E você precisava dessa resiliência para navegar no complexo mundo social das amizades da infância. Imagine o parque numa tarde de verão. Nenhum adulto mediava suas amizades. Quando alguém dizia que encontraria você no parque e não aparecia, você tinha que descobrir se a pessoa esqueceu, se estava chateada ou se surgiu algum imprevisto. Quando dois amigos brigavam e você ficava no meio, precisava atravessar esse campo minado sozinho. Quando alguém se magoava durante um jogo, você tinha que resolver isso sem um professor entrando para mediar. Isso obrigou você a se tornar um estudante do comportamento humano. Você aprendeu a ler microexpressões. Aquela leve contração nos olhos que mostrava que alguém estava chateado, mesmo dizendo estar bem. Você percebia tensão em uma sala antes mesmo de outros notarem que algo estava errado. Você entendia que o que as pessoas diziam e o que realmente queriam dizer nem sempre era a mesma coisa. Você sabia com qual amigo podia brincar e qual levava tudo para o lado pessoal. Você entendia a dinâmica dos grupos, quem era o líder, quem era o pacificador, quem seguia qualquer ideia. Você aprendeu quando precisava resistir e quando era melhor deixar passar, quando pedir desculpas e quando manter sua posição. As pessoas presumem que infâncias menos supervisionadas criaram adultos antissociais ou emocionalmente distantes, mas na verdade aconteceu o oposto. Essas crianças precisavam desenvolver habilidades sociais extremamente sofisticadas, porque navegavam por relacionamentos complexos entre colegas sem árbitros adultos. Elas aprenderam a ler o tom de voz, interpretar subtextos e entender que a maior parte da comunicação acontece abaixo da superfície das palavras. E agora, décadas depois, muitos desses jovens dos anos 1970 estão em suas cozinhas, observando seus próprios filhos enfrentarem alguma dificuldade. Talvez seja um problema de lição de casa, talvez seja um conflito de amizade, e eles sentem aquele instinto de intervir, de resolver, de suavizar tudo. Mas não fazem isso. Eles dão espaço para que seus filhos errem, não por falta de cuidado, mas porque entendem que proteção excessiva gera ansiedade, não segurança. Eles sabem que crianças precisam enfrentar riscos controláveis para desenvolver confiança real. Eles conseguem ver seus filhos lutando com algo e resistem ao impulso de resolver imediatamente. Quando seus filhos falham, perguntam: "O que você acha que poderia fazer diferente na próxima vez?" Porque essa era a pergunta que aprenderam a fazer a si mesmos. Eles priorizam competência em vez de conforto. Acreditam que o desconforto temporário leva à força duradoura, que a luta constrói caráter, que a independência cria segurança.
Essas não são crenças filosóficas tiradas de um livro de parentalidade. Seus caminhos neurais foram moldados profundamente por experiências vividas. Esses indivíduos carregam algo cada vez mais raro em nosso mundo, hiperconectado e superestimulado. Uma confiança silenciosa que nasce da certeza de que conseguem lidar com o que quer que a vida lhes apresente. Seus cérebros foram literalmente reconfigurados pela liberdade, fortalecidos pelo tédio e calibrados pelo risco. Eles são a prova viva de que talvez, só talvez, tenhamos complicado demais a arte de formar seres humanos resilientes. E que, às vezes, o melhor presente que você pode dar a alguém não é proteção contra as dificuldades, mas as ferramentas para enfrentá-las sozinho.